Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 74. Bons estudos! Só não vê quem não quer. Hoje, a formação profissional é o passaporte para o mundo moderno. Quem não tem formação, fica de fora. E isso é um caminho sem volta. Mais do que nunca, trabalho e educação andam assim, ó. Eu estava lendo uma reportagem aqui que estava dizendo que a nossa vida não é mais trabalho e lazer, não. Agora é trabalho, educação permanente e lazer. É isso mesmo. Se a gente não se informar, acaba ficando para trás. Lembra daquela história do encanador, do serviço tipo gambiarra com barbante? Pois é, isso aí está condenado a acabar. E para a gente não ficar fazendo gambiarra, vamos estudar mais um pouco de adesivos. Hoje você vai aprender as principais causas de falha numa montagem rosqueada e como os adesivos podem evitar esses problemas. Vai ver como os adesivos também são úteis na vedação e nas montagens de circuitos eletrônicos. Tá aqui a prova. Para consertar uma máquina de um cliente aqui da minha oficina, eu vou ter que fazer, entre outras coisas, a junção de duas peças roscadas. É um serviço simples, só que para esse serviço ser bem feito, eu preciso entender bastante de adesivos. Vamos ver como é? Então preste atenção, porque a nossa teleaula de hoje já está começando. Veja que interessante. Há mais de 2000 anos, Arquimedes inventou o parafuso hidráulico. Uma invenção muito antiga, mas que foi o ponto de partida para o desenvolvimento das travas rosqueadas, que são atualmente uma das estrelas da tecnologia das conexões. Nos dias de hoje, as montagens rosqueadas são as mais importantes peças utilizadas na construção, instalação e reparos de algumas máquinas. Graças ao atrito que as roscas proporcionam, as peças ficam fortemente unidas, num processo conhecido como travamento. Agora, essas montagens rosqueadas são tão simples e feitas com tanta frequência que, às vezes, as suas funções não são avaliadas com a devida seriedade. Bom, aí o que acontece? Sem a avaliação correta de onde vão ser utilizadas as montagens, o travamento entre elas abre a guarda para dois inimigos, o afrouxamento das tensões e o autoafrouxamento. Vamos ver primeiro o afrouxamento. Uma montagem rosqueada afrouxa quando ocorre uma alteração permanente no comprimento do parafuso. Ou ainda, quando o próprio substrato cede, ou seja, quando a própria superfície afrouxa. O resultado é a redução da tensão no parafuso e também na força de compressão, quer dizer, o afrouxamento. Vamos ver agora a outra causa de falha numa montagem rosqueada, o autoafrouxamento. O autoafrouxamento acontece quando as superfícies apresentam movimentos de deslize uma em relação à outra, principalmente devido à vibração. Esses movimentos acabam vencendo a força de atrito do parafuso, eliminando assim o efeito de autotravamento da rosca. Olha só aqui, Caio. O problema na prática. Montagens rosqueadas que não tem mais o travamento, ó. Tá tudo meio frouxo. E possivelmente o problema foi de alteração no tamanho do parafuso. Ou o substrato que cedeu. Ou ainda, movimento de deslize entre as superfícies de contato. Essa história de afrouxamento e autoafrouxamento, isso eu já entendi direitinho. Mas o que eu queria saber é como evitar essa espécie de problema. Eu também. Mas aí a gente vai ter que colocar a cuca para funcionar. Como evitar o problema do afrouxamento e do autoafrouxamento? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, acho que não é difícil pensar nas medidas necessárias para evitar o afrouxamento. A utilização de parafuso de alta resistência é um bom começo. É melhor dar preferência para modelos que aumentem a relação entre o comprimento e o diâmetro, ou seja, parafusos mais compridos. Isso aumenta a elasticidade da montagem e, assim, dificulta a ocorrência do afrouxamento. O uso de adesivo também é muito recomendado, pois elimina as folgas entre os componentes.
evitando os movimentos de deslize e aumentando o atrito. Tipos de travamento. E já que o assunto é como evitar o afrouxamento, olha só um dos tipos de travamento. Este é do tipo que usa dispositivos de assentamento. No caso, esta arruela cônica aqui, que é pequena, mas boa de serviço. Ela aumenta a elasticidade da montagem, retendo as forças que causam o afrouxamento. A mola de alta rigidez também é um dispositivo de assentamento. Agora, o travamento com esse dispositivo de assentamento não evita o alto afrouxamento de peças roscadas. Ou seja, se houver muitas forças que façam com que as superfícies tensionadas tenham um movimento entre si, o tal movimento relativo, aí a montagem toda se autoafrouxa. É por isso que a gente precisa saber qual a função da montagem e que tipo de situação de trabalho ela vai ter de enfrentar. Ou seja, se o dispositivo com assentamento não for o mais adequado, tudo bem, existem outros dispositivos, como os que evitam a desmontagem. Eu tenho como exemplo aqui essa porca tipo castelo. Tem também os retentores metálicos e parafusos com insertos de roscas feitas de metal ou plástico. Esses dispositivos permitem o afrouxamento ou desprendimento, mas, em compensação, evitam que a montagem rosqueada se desintegre. Tem também um outro tipo de travamento, com dispositivos que evitam o autoafrouxamento, como os parafusos e porcas serrilhadas, os parafusos estriados e, é claro, os adesivos. Agora, como os adesivos são o assunto principal dessa nossa teleaula, você poderia me responder por que os adesivos estão entre os meios mais eficazes para o travamento de parafusos? Essa eu sei. Os adesivos, inclusive os anaeróbicos, eles são muito eficazes, porque sendo líquido, eles preenchem completamente todas as folgas entre as roscas, favorecendo assim o travamento. Pronto, Tito. Ó, agora lá dentro, sem ar, o adesivo vai curar, se transformando num sólido super resistente. Aí, ele vai usar a própria rugosidade da rosca como apoio, para evitar qualquer movimento. É uma trava em tanto, hein? É, Caio, mas a gente não pode esquecer que os adesivos não podem ser passados assim, sem mais nem menos, né? Sem cuidados não dá. É isso mesmo. Ó, na hora de passar o adesivo tem umas dicas. Quer saber? Então olha só. A aplicação do adesivo pode ser tanto manual, como pode ser feita com o auxílio de um equipamento dosador. O importante é que o adesivo seja aplicado em toda a extensão da rosca. É claro que o umedecimento adequado da peça com o adesivo depende do tamanho da rosca, da viscosidade do adesivo e também da geometria das peças. Numa peça grande, por exemplo, é indicada a aplicação em todas as faces envolvidas. No caso de roscas com furo cego, o adesivo deve ser aplicado desde a parte interior do furo e numa quantidade suficiente para que, após a montagem, o adesivo preencha toda a rosca. Mas não é sempre que a gente precisa aplicar o adesivo, Caio. Como não, Tito? Aí a montagem vai apresentar problemas de autoafrouxamento. Não, calma, Caio. O parafuso já vem com adesivo. É o parafuso pré-aplicado. Ó, Tito, por que você não me falou isso antes? Nada a ver, Caio. Os parafusos pré-aplicados, eles garantem grandes ganhos de qualidade e são usados em linha de montagem contínua, de alta produção, onde seria uma perda de tempo ficar passando adesivo em parafuso por parafuso. Esse não é o nosso caso. A gente está aqui para aprender. E aprender não tem pressa. Eu não estou com pressa, não. Mas esse assunto de adesivo ainda está incompleto. Mas como incompleto, Caio? Tito, falar em adesivo não é só falar em travamento, mas também em vedação. Não é que ele tem razão? A vedação é um assunto muito importante no mundo das máquinas. Afinal, os materiais de vedação evitam que os gases e líquidos que circulam pelas máquinas se misturem ou vazem. Flanges como essas aqui são elementos de máquina muito usados como sistema de vedação de fluidos. Elas são classificadas como sistemas estáticos, muito embora se movam por causa da vibração, da temperatura, da variação da pressão e até mesmo por choques e impactos. Mas o importante agora é saber como se dá a vedação da flange e quais os seus tipos. Você sabe? Então, fique por dentro. O assunto agora é vedação de flange.
A vedação de flanges com juntas de compressão convencionais, como a cortiça, por exemplo, é bastante conhecida e ainda muito usada. E ainda temos as vedações líquidas Formed in Place, moldadas no lugar, conhecidas como FIP. Nesse caso, a cura se dá depois da montagem das peças e as suas vantagens são a confiabilidade, os custos reduzidos e facilidade de aplicação e manutenção. É interessante notar que estudos microscópicos revelam que o contato metal-metal, mesmo entre superfícies com excelente acabamento, não passa de 35%. Aí a importância dos líquidos vedantes para flanges, que preenchem as rugosidades, produzindo um contato 100%. E a gente não pode esquecer das conexões rosqueadas. É isso mesmo. Esse adesivo aqui, ele foi bolado para proporcionar a vedação de gases e líquidos e ainda suporta uma temperatura de até 204 graus Celsius. Que beleza, hein? Só que tem um porém. Ele foi projetado para materiais do tipo ferro fundido, aço carbono e aço inoxidável, ou seja, não é recomendado para conexões termoplásticas. Isso sim é que é alta tecnologia em matéria de adesão e vedação. O quê? Você está achando que alta tecnologia é computador, chip, circuitos eletrônicos, essas coisas? Tudo bem, mas fique sabendo que os adesivos também põem o pé nesse barco. A indústria eletrônica é uma das que mais cresce na atualidade e o avanço tecnológico nesta área tem tudo a ver com a evolução das placas de circuito impresso. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais equipamentos menores e mais potentes, como é o caso, por exemplo, desse notebook aqui. Tudo isso graças à miniaturização de placas e componentes. É aí que entram os adesivos. Eles dão uma mão na adesão dos componentes montados em superfície, na fixação de fios, no revestimento de placas e também na proteção e encapsulamento de componentes. Para dar conta deste recado, os adesivos precisam cumprir certos requisitos, como, por exemplo, garantir a fixação dos componentes na posição correta antes da soldagem e depois resistir à onda de soldagem. Isso sem falar da durabilidade, do rápido processo de cura, das propriedades elétricas e de muitas outras características que um adesivo deve ter para ser usado numa montagem eletrônica. É por isso que a gente pode dizer sem medo de errar que os adesivos estão em sintonia com a tecnologia moderna. Mas para não ter medo de errar mesmo, é bom a gente ficar com a revisão dessa teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as duas principais causas de falha numa montagem rosqueada são o afrouxamento e o autoafrouxamento. Viu que o travamento pode ser classificado de acordo com os dispositivos que usa e que os adesivos são usados como dispositivos que evitam o autoafrouxamento. Ficou sabendo ainda que os adesivos são muito úteis em vedação de flanges e também na vedação de conexões rosqueadas. Por último, aprendeu que os adesivos também são muito usados em montagens eletrônicas. Depois de tudo que a gente viu, Caio, deu para perceber que os adesivos são uma mão na roda. Eles facilitam os processos de fabricação, eles barateiam o custo, aumentam a vida útil dos elementos e ainda por cima ajudam muito na manutenção. Quer dizer, eles trazem conforto e benefícios para quem fabrica, para quem usa, ou seja, para todo mundo. Os adesivos estão com tudo e é por isso que a gente precisa saber tudo sobre eles. Captou a mensagem? Então agora é hora de estudar. Na próxima teleaula tem mais. Até lá. Até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.